Oi, Marcinha, tudo bem? E aí, Vi, que delícia, de novo juntas. Tô bem, sim, você? Tudo bem, graças a Deus. Vamos falar um pouquinho hoje aqui então sobre criação de realidade. Vamos falar esse tema, criação, né? Criação de realidade e, enfim, e o momento, né, que a gente tá, que esse assunto de criar a partir desse estado sozinho, né, que a gente tá, como que isso pode acontecer? Então, depois da live, a gente teve alguns movimentos assim de curiosidade do pessoal e mesmo de referência a respeito do que a gente conversou naquele dia. Fomos referenciadas em algumas apresentações no que a gente falou naquele dia. É. E E assim, eu sinto que as pessoas estão realmente buscando esse conteúdo e querendo entender um pouquinho melhor como é possível criar realidade. Como assim, né? Se até agora a gente viveu desse jeito, sempre buscando isso, mas com aquela impressão que não depende só de nós, que por mais que a gente se esforce, parece que a realidade não é tudo aquilo que a gente gostaria que fosse. Então, eu acho que tem muito essa questão também, assim, das pessoas entenderem, mas como assim? Como isso é possível? Tá. Bom, vamos lá. É muito interessante. Que primeiro que legal, né? Que puderam tirar algum proveito aí. E a ideia é essa mesmo, Vi, assim, o criação como conteúdo é, que eu venho trazendo há algum tempo, ele é bem isso, assim, ele quando toca alguém enfim, ele gera muito movimento mesmo, assim, a partir do, nossa, um insight, uma coisa profunda, então eu fico super feliz de ouvir isso. E é muito louco, assim, a sua pergunta, né? Então, assim, como se dá essa história de criar realidade? Porque a gente cria, assim, a primeira grande coisa é a gente está criando realidade a todo um instante que a gente está vivo respirando. Então, vamos dizer, vamos dizer, eu estou aqui com você batendo esse papo. De alguma maneira, a gente tem uma intenção de estar junto, de fazer um trabalho. Então, assim, a gente está atuando na criação dessa realidade. Eu estou brincando com os meus filhos, eu estou atuando na criação da realidade que eu quero, que são filhos, enfim, que olhem para o mundo da mesma maneira que eu acredito que seja melhor. A gente está sempre fazendo, mas o que muda em trazer este conteúdo de criação de realidade é a gente se apropriar mais e se tornar mais protagonista nesse sentido de go for, sabe? Tipo assim, Uhum. caminhar de fato com muita propriedade, com muito entusiasmo e até com muita coragem para bancar o que a gente quer. Então, por exemplo, muitas vezes a gente fala, mas a gente cria, mas não é bem assim que eu queria, tal, não sei o quê. Eu diria que, na maioria das minhas experiências pessoais, é que eu não sabia o que eu queria. Quando a gente. Isso Que é assim, bem a grande. real, né? Isso é bem real, porque quando a gente vai assim para um, eu digamos assim, eu diria assim, para os finalmente, né? Quando tu vai pro tete a tete com a pessoa e diz assim, tá, mas o que exatamente tu quer, né? Aí, vamos colocar dentro desse quadradinho aqui, ou desse círculo. Aí a pessoa fica, então, né? Isso é bem Veja bem, normal. eu quero isso. Ou então é muito específico. É assim, eu quero um novo emprego que me pague no mínimo tanto, que o chefe seja legal. Blá, blá, blá. Isso não é criar realidade. Então é bem isso que você fala assim, das duas uma, ou você fala assim, eu quero um trabalho. Aí você já sente que assim, eu quero, mas não sei se eu quero. Aí depois você fala assim, não, eu quero. Desde que, porque assim, é uma coisa, até que vai meio para a questão da dualidade, né? Porque você fala assim, poxa, mas está falando escolhe, escolhe, mas não restringe. Uma das coisas da criação que é muito lindo é assim, a hora que a gente quer, então assim, poxa, eu quero retomar meu projeto de trabalho, seja como executiva ou seja empreendendo. E a hora que você fala assim, eu quero retomar o meu projeto de trabalho, vamos dizer que é com idosos,
exemplo. Uhum. Eu quero retomar meu projeto de trabalho com idosos, enfim, tudo aquilo embarca uma ideia, seja porque ele é social, seja porque ele ajuda, enfim, que cada um sabe individualmente o que é. A gente tem duas tendências, uma é falar mais ou menos, e a outra é muito mimado, sabe? Tipo assim, eu quero dessa maneira, se for assim, 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 outro. E a criação por si só, ela nos surpreende. Pensa em tudo que a gente for. Se a gente simplesmente tiver o desejo mesmo de retomar o trabalho com idosos, entregando essa história que me conecta dentro de mim, que é esse cuidado e tal, e eu trabalhar rumo a isso, deixando que as coisas de fora possam me surpreender, eu consigo andar melhor. Entende o que eu tô dizendo? Então, assim, eu dou um passo, o universo dá outro, uma pessoa que eu me relaciono dá outra. Então, às vezes eu tô assim, eu tô ali, mas eu já visualizei que é aquele asilo que tem do lado da minha casa, que daí dá para eu ir a pé. Não, às vezes você vai estar falando assim, nossa, queria voltar a trabalhar com os velhinhos. Tá bom, daí vem, passa uma pessoa e fala assim, mas você não sabe. Nossa, eu tô precisando de uma amiga que tá querendo. E a gente às vezes não tá atento. Por quê? Tá fechado de quem pegou lá da minha casa, porque eu também quero ficar com os meus filhos. Tá rígido naquele controle, naquele como, né? Mas o que eu desenhei é aquele asilo do lado da minha casa, né? E aí acontece que por tu tá com um olhar só nisso, muitas vezes é aquela história do cavalo selado, né? O cavalo passa Sim. selado e como tu tá focado em ir de Uber, né? Sei lá, em ir de aplicativo, tu não vê o cavalo selado passando ali na tua frente. Basicamente, é isso, assim. É aquilo que a gente até falou um pouquinho disso na live. Não significa que você não tem foco. Pelo contrário, você tem muito foco no que você quer. Então, assim, a primeira grande coisa, quando a gente começa a trabalhar os passos, é escolher mesmo, bancar o que a gente quer criar de realidade. E isso se transforma numa frase, numa ideia muito bem constituída, no sentido de a gente saber o que a gente quer e ter foco. O que não tem a ver com controle e rigidez. Olha que loucura, por isso que eu falei que vai para essa história da dualidade. Você tem foco, você toma escolha, no entanto, você não fica rígido e cabeça dura e fechado na maneira. Porque é isso, se a gente for ver uma criação, a grande, vamos pegar por definição. O que é uma criação? Se eu pego um papel e começo a rabiscar, sei o que eu vou. Eu posso até ter uma ideia que eu quero desenhar uma casa, que eu vou colocar um sol, mas ela se dá na hora que você está fazendo. Ela não se dá na ideia, ela não se dá na mente. E uma coisa que eu acho interessante também disso, Marcinha, e agora tu falando antes, assim, né? Que eu quero um trabalho que seja assim, que seja assado. Às vezes a gente também, nessas nossas definições, a gente fica muito no externo, né? Eu quero um trabalho que seja perto de casa, que eu trabalhe tal horário, que o meu chefe seja bonzinho, mas a gente esquece de pensar em como a gente quer se sentir naquela situação, né? Naquele momento, como que eu vou estar me sentindo, o que eu vou estar aprendendo, sei lá, me veio isso quando tu estava falando, que isso é uma coisa que a gente se perde muito, a gente fica muito nas definições do externo, né? E esse momento de distanciamento social tá nos convidando para isso, para o interno, e quem sabe não seja esse convite, né? Da gente buscar a criação de realidade, procurando pautar isso no que a gente sente quando a gente está vivenciando aquela determinada situação. Isso é muito legal, isso que você falou, que assim, vamos chamar que a tua sugestão, que eu acho maravilhosa, eu falo assim, vamos criar realidade de experiências que a gente queira sentir, entende? Tipo assim, vamos criar realidade sobre onde eu, como ser atuante no mundo que se dá em criação, quero estar, quero fazer, quero me propor, que é maravilhoso, porque é justo isso. Aí entra muito esse contexto atual, Vi, que assim, a gente vem de um movimento
onde a gente estava querendo criar muitas realidades só na base do ter, enfim, experiência pela experiência, até a experiência estava entrando nesse pacotão aí, da gente fazer as coisas meio num automático, sem consultar lá dentro mesmo, se de fato aquilo eu queria Estava te mesmo. Não nutrindo significa. de alguma forma, né? Tinha a ver, Desculpa. se o que tu estava fazendo estava te nutrindo, se tinha a ver contigo, ou se daqui a pouco tu estava fazendo por uma exigência social, por uma questão assim de aceitação, né? De ser aceito e coisas assim, né? Eu ouvi essa semana uma frase muito, muito linda de um amigo, até um guru, assim, uma pessoa que eu admiro e aprendo muito, que ele falou assim, a gente aprendeu a gerar muita abundância, né? Assim, aprendeu a gerar dinheiro, aprendeu uma série de coisas, só que a gente se perdeu no que fazer com isso, como que a gente vai ter tempo para desfrutar disso? E esse Verdade. querer pelo querer não significa, aí voltando assim, a técnica, o método, vamos chamar que não é bem um método, mas essa história, né, esse passo a passo, 7 passos para criar a realidade, ele não tem juízo de valor. Se você quiser criar a realidade de comprar um carro, não vai julgar, lógico que não pode ser uma coisa do mal, que você vai sacanear alguém, ou que você não queira. A realidade que eu quero criar é que tal pessoa se dê mal. Não dá, desculpa. A gente está falando de coisas amorosas e do bem, mas não tem juízo de valor. A gente só entrou nesse assunto, eu acho que tem muito a ver com a pandemia e com o momento que a gente está vivendo. Que assim, como já estamos nesse isolamento, o que leva esse isolamento? A uma solitude, vai, não é nem uma solidão, é onde a gente começa a se perceber, fala assim, poxa, legal, então tá bom, antes eu queria voltar, abraçar todo mundo, agora você já fala assim, nossa, a hora de voltar, o que será que eu quero fazer? Aonde que eu quero colocar minha energia no mundo, né? Eu acho que todo mundo já tá sentindo que deslocou um pouco, né? Aquela ânsia do tudo. Não sei se você sentiu já. Hoje de manhã eu estava assistindo uma live e ela falou um negócio que faz todo sentido assim para mim, que viu, não é para ficar esperando voltar para retomar a vida de antes. Não, gente, vamos lá, é para realmente tornar esse tempo produtivo no sentido de criar um mundo novo, que é o que tu vai querer estar inserido quando as coisas voltarem ao novo, quando as coisas retomarem o novo normal, né? O novo normal, eu adoro essa palavra, o novo normal, porque é isso, assim. E é que, assim, existe, eu acho que tem uma mudança muito física, né? De que, assim, tem coisas que estão no alcance e tem outras que não. No entanto, a gente está criando mais do que nunca, né? Criando comida, criando brincadeira para filho, criando o que fazer. Eu até estava dizendo que se os meus filhos não fossem um dia para a escola, eu falava, meu Deus, como que eu vou fazer as minhas coisas? E hoje eu vejo assim o dia a dia, eu falo, gente, eles fazem parte das minhas coisas, né? Então, e às vezes eles tiram mais de letra do que eu. Super, Assim, eles assim, ensinam demais. não, é muito doido, assim, como eles criam e às vezes aparecem aqui numa live, num trabalho que tá rolando, mas eu digo assim, é muito louco que a gente tá se conectando com esse poder de criação. Então eu acho, tem uma coisa que eu tenho sentido que é muito individual. Vamos dizer, o que serve para você? Às vezes tem pessoa que está sentindo que, cara, não é hora de fazer nada, é de ficar e tá tudo certo. E tem gente que está sentindo que uau, tem um pulsar aqui me pedindo para criar. E tudo é parte da criação, inclusive o não fazer, entende? É, Para quem acelerou. tudo é divino do jeito que é, né? Digamos assim. Mas eu percebo também esse movimento. Algumas pessoas realmente entendendo que não é momento de fazer nada, né? Que é momento de se observar. Mas eu digo que fazer alguma coisa pode ser até mudar o teu olhar, né? Hoje Então, o não fazer. a tua perspectiva sobre as coisas, isso já é estar fazendo algo, digamos assim. Então, é isso, esse não fazer, quando a gente começa a falar de criar realidade, ele faz muito parte. Então, assim, só para pontuar assim, uma visão geral, né? O que acontece? Quando a gente faz
um projeto pessoal, a gente conta muito com as coisas físicas e concretas. Então, vamos dizer que eu quero escalar o Everest. Então, eu falo, poxa, eu preciso começar a caminhar, eu preciso, sei lá, aprender a respirar de determinada maneira. A gente faz um planejamento em tudo, né? Tanto no business plan da empresa, como no que a gente quer seguir na nossa vida, muito baseado no que você falou, no externo, mas não só no externo, no visível, no que a gente sabe que é necessário para tal. E o que o criação ele brinca, que é bem isso, esse ponto que a gente está falando, é o que é visível e o que é invisível. Então, o que é muito legal é que assim, essa pessoa que não está fazendo nada, que precisou parar, falou, nossa, é hora de não fazer nada, isso compõe a criação que ela vai vir. O que é importante é que ela saiba que esse silêncio, esse lugar é para compor um novo que vem aí, porque o novo vai estar para todos, já está, né? Não é que ele vai estar, não tem mais escolha, bem o que você falou, esse novo momento, ele vai estar de uma forma que nunca ninguém viu para todos. Seja para quem vende o geladinho ou para o presidente da empresa maior do mundo todo. Ele é novo ponto. E esse movimento de criação, ele é inerente de ser humano. A gente é bom para isso mesmo. A gente veio brincar dessa parada. Então, tá muito comum a gente ouvir gente falando, nossa, mas eu tô tendo insights, nossa, eu tô valorizando outras coisas, não sei o quê. Por que não a gente aproveitar essa matéria-prima maravilhosa que é cada ser e o seu pulsar para a gente começar a falar de empreender, de trabalho, de mercado, a partir de falar assim, uau, deixa eu ver o que eu tô afim de criar de realidade nesse retomar, né? Não esperando retomar, mas já começando a fazer movimentos internos de percepção, Vi. Assim, percepção e consciência do visível e do invisível. Ah, do visível. Então, eu vejo ali, poxa, os meus filhos vão ter que ser inseridos. Então tá bom. Poxa, tem hora que eu vou ligar a TV, não sei o que, não sei lá. Mas tem um invisível que é, de repente, eu me dou conta que 3 dias depois, eles automaticamente já compõem uma coisa até melhor do que eu já tinha pensado. E se a gente toma posse desse pulsar que já está acontecendo, uau, aí a brincadeira fica mais leve, entende? Porque daí eu pego essa criação e já entro no fluxo de falar, tô criando. Tô criando, então tá bom, deixa eu começar a pensar como que eu vou voltar, o que eu vou escolher? Então tá bom, quero criar uma situação de trabalho, quero criar uma situação nos meus relacionamentos pessoais, quero criar uma situação nova com a configuração dos meus filhos, enfim. Por isso que eu falei, não tem juízo de valor. Criar uma forma de equilibrar tudo isso e me sentir bem, né? Porque tem esse cenário. Essa semana eu estava conversando com um empresário e ele falou, eu entendo que eu preciso compor várias coisas, mas eu não sei bem como fazer isso. E aí eu pensei, né? Gente, ele seria, né? Fiquei pensando assim, é o recriar-se como empresário, é o recriar-se como pai, é recriar-se em cada um dos arquétipos, digamos assim, né? É isso. Claro que assim, na minha visão, né, nos estudos que eu venho fazendo, não, às vezes, como a gente não está tão apropriado de criadores que somos, quando a gente escolhe um assunto e fala assim, então tá bom, vou criar uma realidade no trabalho. Não importa, ela naturalmente vai servir para todos os outros aspectos da sua vida. Quando você vai ver, isso vai te transformar como pai, vai te transformar, enfim, com o que quer que seja. Mas, quando a gente pega o passo a passo, é sempre muito legal a gente escolher uma coisa. Para quê? Para experimentar o foco e todo o processo, para quê? Para chegar no final e falar assim, uau, eu fiz parte. Porque dos dois lados, tem um que a gente não assume para não bancar, e tem um outro que quando acontece alguma coisa maravilhosa, que a gente criou uma super realidade na vida, a gente não atribui tanto a gente. A gente não se inclui como participante daquela criação que foi realizada. Então, assim, por que a gente brinca de pegar uma coisa muito concreta e tangível e que seja em um aspecto? Porque você vendo todo o processo e sendo protagonista, ao final você fala assim, nossa, fiz parte também. Claro, tem
fui abençoado, ai, deu sorte, tem muita sincronia, uau. Tudo isso acontece quando a gente está o quê? Aberto e ativo. Então, assim, é um movimento de isolamento, é um momento onde a gente teve esse papo, né, Vi, antes um pouquinho, de trazer o criação para a gente ser ativo na consciência do potencial criativo de cada um. Eu acho que essa é o grande valor, né? E agora eu estava lembrando aqui de uma coisa também que a gente falou naquele dia e que ressoou assim em mim, eu refleti depois em alguns momentos sobre isso, que tu falou assim, e eu sempre falo que é importante a pessoa começar e terminar, e até o É. fim. E aquilo, assim, foi uma coisa que ficou para mim, assim, particularmente, ressoou em mim. E eu, em vários momentos, depois daquele dia, eu virava e mexia, eu estava pensando nisso, né? E eu acho que é uma coisa interessante de tu colocar aqui. Isso Porque, é às muito. vezes, a gente busca alguma coisa de uma forma muito imediata, né? E aí a gente não dá nem oportunidade de deixar as coisas realmente acontecerem. Isso é precioso, assim. Eu diria que é a cerejinha do bolo, que é assim, por que que é o começo, meio e fim? Não é para você falar assim, então, eu quero isso. Pensa muito, porque você vai ralar para fazer aquilo e daí depois você não vai poder desistir. Não por isso, mas porque a hora que você faz um processo de começo, meio e fim, você ganha muito no empoderamento pessoal. Porque é aquilo que eu falei. Primeiro você se inclui como participação ativa numa criação que teve na tua vida e que a gente cria, e todo mundo, acho que todo ser humano, se você falar assim, nossa, você lembra de alguma coisa que você criou e tal? Uau, nossa, claro, muitas bênçãos, muitas coisas boas já aconteceram para todos. O que eu quero trazer, né, nesse momento como mensagem com a criação, é muito falar assim, a gente sim pode pegar isso pela mão, ser muito coerente com esse começo, meio e fim. E aí o que vai acontecer? Vão ter os desafios, que é o que você falou, né? Assim, tem hora que você fala, não, preguiça, não, nem sei se eu quero tanto isso. Cara, mas vai até o final, mesmo que depois que acabar você não queira mais, você vai ver o ganho que tem. Eu costumo dizer que assim, não é, às vezes não é nem sobre o que você cria, é sobre tudo que você vai ter que deixar para chegar lá, entendeu? Porque a criação de realidade ela vai ser composta naturalmente por uma conversa entre as relações. E essa relação é eu comigo mesmo, eu com o outro e eu com o que o mundo está me falando aqui, eu às vezes estou passando batido, que é o que a gente falou anteriormente. Então Uhum. é muito precioso esse começo, meio e fim. É uma coisa que faz muito sentido. E assim, por que eu trago esse assunto do criação? Eu já contei lá na live, mas acho que tem gente que não viu, mas eu aprendi e usei na minha vida, uso há uns 6 anos. Hoje eu testo de uma maneira diferente, não usando tão passo a passo, né? Mas há 6 anos na minha vida eu uso, e toda vez que eu vou participando ativamente de uma realidade que eu queira criar na minha vida, eu vou, nossa, eu vou me surpreendendo com tanto que abre aqui, sabe? De falar assim, nossa, eu tinha um hábito tanto de fazer isso, eu não sabia como deixar. E não era sobre isso, eu estava falando sobre, sei lá, vender uma casa que eu queria, ou sobre me posicionar melhor no trabalho. Enfim, eu estava falando de outras coisas, mas quando eu olho assim o processo e falo, nossa, aquilo lá que eu sempre quis mudar minha alimentação à noite. Eu falo, nossa, aconteceu. Então, meu julgamento com pessoas assim, e não tem como. A gente tem que se trabalhar porque a gente para, justo o que você falou, quando a gente para de projetar fora, o que vai acontecer? A gente vai julgar menos, a gente vai olhar menos para o outro, a gente vai olhar mais para quê? Quais são as minhas crenças, os meus hábitos que deixam estagnado a potência de tudo que eu posso criar e que agora o mundo vai precisar, essa é a verdade. Quanto mais seres disponíveis para a potência e para a criação, melhor o entorno que a gente vai ter para se colaborar e deixar esse novo florescer de uma maneira mais poderosa, entende? E assim dá para surfar melhor, né? E eu penso, eu Basicamente é penso isso. que os momentos que a gente está vivendo agora, eles são o máximo dos desafios, eu acho, que a gente imaginava, assim.
Nossa, como que eu lidaria com isso? Nossa, eu não conseguiria. E aí, isso, trazer o criação nesse momento faz todo sentido, porque a pessoa já sabe que ela tem a força necessária para trabalhar com esses desafios com leveza, entendeu? Isso. Essa semana eu estava com uma empresária, né? Estava trabalhando um mentor e foi muito engraçado, porque olha isso, a gente está no momento exato que você falou, a gente já está se superando, todo mundo, é um fato, mas ainda assim a crença é tão grande de que se alguma coisa deu certo é por sorte, é porque o meu momento é bom, que a gente não se apropria. Essa empresária, só para ilustrar, a gente estava se falando e ela falou assim: eu tô querendo deixar meu restaurante com um menu fixo, porque todo dia ela tinha aquela coisa de fazer um menu pro dia, olhava, uau, o que tá melhor, passava para comprar todos os dias, só que agora ela tá só no delivery, né? Sim. E aí eu falei, não, experimenta, né? A gente estava compondo ali o business plan dela, e aí experimenta. Ela falou, não posso experimentar. Aí eu falei, por quê? Ela falou assim, não, porque, tipo, eu não posso perder cliente. Daí eu falei, olha, vamos lá, você tinha um restaurante que só tinha um salão aberto. Só tinha isso. E você tá dando, assim, ela tá dando um show mesmo. Ela se reinventou da noite pro dia, tá super feliz fazendo marmita que ela nunca tinha feito. Tem um monte de gente consumindo a marmita dela. E assim, entende? Ela tá com medo então segunda é uma coisa, terça é outra, que todos os restaurantes já fazem, né? Assim, Sim. tipo, de segunda é o frango, enfim, por aí vai. E eu falei, olha que loucura. Aí a gente foi trabalhando, sabe onde a gente chegou? Olha que interessante. Depois eu conto pra ela que ninguém sabe nomes, né? Que assim, de uma certa maneira, ela que é uma empresária e quer crescer, ela tem um hábito lá no fundo de que ela não quer ter tempo. Porque se ela tiver tempo, o que ela vai fazer com tanto tempo, né? Então, por que ela não quer, de fato, deixar de fazer o cardápio todo dia, de ter que escolher, não sei o que, sei lá? Porque tem muitas crenças e hábitos que a gente realmente não quer ir para a criação real, sabe? Não quer pagar para ver. Só que é isso que você falou, a gente já tá pagando para ver, a gente já tá. Poxa, todo mundo que tá aqui vivo se trocando, né? Enfim, nesse vídeo ou acessando ele, é porque a gente tá com energia de alguma maneira para bancar a nossa próxima fase do videogame. Assim, o que que. Interessante, porque ela mesma nunca tinha se dado conta, foi só nesse momento que ela conseguiu perceber. Então, veja como pode ser, como tem um potencial grande a gente lançar a mão desse método agora e entender as coisas mais profundas que daqui a pouco estão bloqueando a realidade que a gente realmente quer. No sentido até de a realidade, no sentido de eu quero me sentir de tal forma que eu nunca me senti, nunca imaginei que fosse possível, mas enfim, né? Vamos lá, vamos usar esse método para eu buscar isso, né? E eu penso que a gente começa aqui a conversar e a coisa vai fluindo, a gente não. Isso que eu ia falar, falei, até esse exemplo da. Mas assim, o nosso desejo com esse vídeo é falar um pouco sobre, mais uma vez, sobre criação, que a gente já tinha falado na live no dia 14 de abril. E a partir daquele assunto, as coisas foram acontecendo e a nossa intenção é trazer esse assunto através da Vox, que é da Vox Humani, que é uma empresa que quer assessorar empresários e profissionais em identificar o que já não serve mais e trazer o novo de formas inéditas, de formas novas mesmo. Então, a gente tem como premissa ouvir, compreender e posicionar, e aí, usando essas três palavrinhas como base, a gente entende que dá para atuar e fazer muitas coisas. E nesse momento, a gente percebe que tantos empresários que já têm empresa constituída, que já tem uma história, quanto pessoas microempreendedores ou pessoas físicas que daqui a pouco já queriam arriscar algo nesse sentido,
estão aí pedindo esse tipo de conteúdo para entender como, para entender não como, mas para entender como elas vão fazer para acessar esse fluxo, né? Beleza, tudo bem, isso existe, então tá, eu quero acessar esse fluxo. Vamos lá, vamos junto, eu vou aqui e a gente vai apoiando, conduzindo e construindo esse novo normal juntos, né? A nossa proposta é muito essa. A gente, desde que nascemos como empresa, a Vox, o nosso propósito sempre foi estar com as pessoas, acompanhar, e esse ouvir, compreender e posicionar, ele está muito conectado com maturidade, com responsabilidade, com um olhar para o todo. A gente sempre teve esse olhar desde o início, então a gente sempre procura trazer assuntos que vão falar tanto com o colaborador quanto com o empresário, e esse é um assunto que super fala com esses dois públicos. Então, para posicionar um pouco aqui o que a gente está falando, né? Ai, que legal. Aí, nossa, te ouvir é muito bom. Presente, fale um pouquinho da tua história também. Eu já falei tanto, eu tô adorando ouvir. Que a gente pode agregar muito. Então, comentem aqui, mandem nas nossas redes sociais dúvidas, comentários e o que mais vocês gostariam de saber sobre esse assunto, que acho que é um assunto que dá muito pano para manga. Então, pois é, né? Eu falei, a gente sai falando, vou falando, mas eu tô dizendo assim, Vi, é muito legal ouvir a maneira com a qual vocês se posicionam e tá nessa parceria, para mim é incrível, assim, porque é isso que você falou, ouvir, posicionar, qual é o terceiro? Ouvir, compreender e posicionar. Ouvir, compreender e posicionar, porque da mesma maneira, assim, é muito, eu acho que de mim o mais importante que eu preciso falar depois de tudo que eu falei, é que assim, eu não falo a partir de um lugar de uma pessoa que dominou um conteúdo. Eu compartilho uma experiência mesmo, assim, uma experiência de uma coisa que agregou muito para mim e que é uma experiência que vem muito a calhar com esse momento, porque o meu DNA é empresária, mentoring, é PMO, enfim, eu gosto de negócios, tenho um viés humano pela minha vivência dos últimos 6 anos, que, enfim, eu fui explorar esses assuntos pessoalmente, fisicamente, com pessoas muito poderosas, graças a Deus. Mas a grande história, assim, eu quero compartilhar a partir da grande aprendiz que sou também. Claro que como facilitadora do conteúdo, mas bem alinhado com a estratégia de vocês da Vox, assim, que eu acho incrível, que vamos ver como que a gente pode fazer desse limão na limonada e usar conteúdos e assuntos que podem agregar. Então, é isso, assim, eu estou bem a serviço de usar, né, eu estou usando esse nome de criação de realidade, mas, assim, a mensagem vamos nos colocar em criação nesse momento, como? Através das relações. Como essas relações se dão? Não sei. Quando a gente formar um primeiro grupo de trabalho, efetivamente, e for aprofundar os passos, aí a gente vai escolher essas criações que vão compor o nosso encontro e a gente navega juntos. Então, esse é o convite, né? A gente quer deixar aqui o convite para vocês continuarem ligados nesses assuntos, porque nesse assunto em específico, porque a nossa intenção é conduzir uma turma para que cada um crie a sua realidade dentro do seu contexto, da forma que vai se sentir mais feliz, pleno, realizado, e que isso com certeza vai contribuir com todo aí no sentido de sociedade, de comunidade, de humanidade, e com o todo até no sentido de evolução pessoal, que é algo que está muito potencializado nesse momento. Esse conteúdo tem tudo a ver com isso. E vamos trazer cada vez mais essas informações com o intuito de rodar essa primeira turma e facilitar, apoiar, ouvir, compreender e posicionar essas pessoas e levar elas para o caminho da felicidade. Motorzinho para movimentar a criação que está pulsando em todos os corações. Muito bom, Gui, obrigada. Eu não sei se eu falei muito, se assuntos ficaram picados, então desculpa qualquer coisa, mas super feliz de trocar com você. Foi dito.
Gratidão, obrigada a todos. Prestigiem aqui, nos sigam nas redes sociais, mandem comentários, pedidos, que a gente vai interagir com vocês. Beijo.